Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo do tempo comum do ano A. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 4, versículos de 12 até o 23, que nos diz assim: Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, o território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na terra escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Gente, vamos lá que a gente tem que quebrar aqui em muitas partes desse evangelho. Primeiro, a gente vê no início, falando de Jesus agora como sendo essa luz, que foi falado lá na primeira leitura. Está aí a justificativa do porquê a liturgia coloca como primeira leitura para este domingo o texto de Isaías que nós já lemos no vídeo que falar na segunda-feira. Mas o meu foco, então, já que eu já expliquei muito sobre esse texto, é a partir do versículo 17. Em primeiro lugar, analisar como é que era a pregação de Jesus. Eu acho que vale a gente entender isso, de que assim como Jesus pregava, nós também precisamos pregar. É com Cristo que a gente precisa aprender. E o texto diz que Jesus era muito prático e direto. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A palavra conversão vem da ideia de metanoia. É uma mudança não apenas externa, mas uma mudança de mentalidade. Ela muda as minhas concepções interiores também. Então a primeira coisa que Jesus anuncia em sua pregação é a importância da mudança. Essa mudança que perpassa o nosso passado, o nosso hoje e o nosso amanhã. Ela muda a minha forma de enxergar o ontem, porque eu começo a perceber que muitas vezes que eu achava que estava, por exemplo, só, Jesus estava comigo. Muda o meu agora, porque eu entendo que ele também está presente. E muda o meu futuro, porque eu entendo que não depende apenas de mim, mas também, obviamente, da graça de Deus. Então a metanoia, ela perpassa toda a nossa existência. Depois Jesus fala porque o reino dos céus está próximo. Existe uma discussão aqui entre estudiosos. O reino dos céus, ora, pode simbolizar o próprio Cristo, ora, a própria igreja, ou a ação de Deus em toda a história. Mas quando a gente entende que poderia ser o próprio Cristo, então isso aqui poderia representar o seguinte: porque Jesus está próximo a nós. Ele está perto. Eu acho é muito bonita essa reflexão dessa forma, porque vale para todos nós. Se converta porque Jesus está ao teu lado, porque Jesus te vê, porque Jesus observa as tuas ações, porque Jesus também caminha contigo, ele pode te auxiliar nesse processo de conversão, então busque se converter. Eu acho que é bonito dessa concepção. Quando eu trago uma visão mais escatológica, ou seja, quando pensa no final dos tempos, eu posso também refletir: converta-se porque o tempo está passando. Está prestes a vir a segunda vinda de Cristo, onde ele vai estabelecer o seu reino definitivamente. Então, tem várias análises que a gente pode fazer da expressão reino dos céus. E aí diz que Jesus depois estava andando à beira do mar da Galiléia e ele vê dois irmãos. É Cristo quem vê primeiro. É Cristo quem tem o primeiro passo a ser dado no momento do chamado, da vocação. A iniciativa é divina. E Jesus vê dois irmãos, Simão e André. Eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores, estavam no dia a dia de trabalho, nada novo aqui. E diz o texto que Jesus é muito direto, curto e grosso. Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Diz o texto que eles largam tudo e seguem Jesus. Gente, é óbvio que Jesus já tem uma certa fama naquele momento. Mas o objetivo do evangelho, de reduzir tudo isso e não mostrar tanto envolvimento entre os personagens, é para dizer assim: quem quer seguir Jesus não precisa saber de muita coisa.
Sabe? O segmento de Cristo não precisa ter tanta consciência. É preciso apenas olhar quem te chama e corresponder a esse chamado. Além disso também, é muito bonito observar o tipo de chamado de Jesus. Jesus disse que vai chamar eles para que sejam pescadores de homens. Acho muito bonito, né? Porque quando você tem um peixe, ele está no seu habitat natural. E eu tiro ele para que ele possa me alimentar, eu tenho que tirar ele. Ele morre para que depois ele gere vida, no sentido de que alimenta alguém. O chamado nosso enquanto igreja é de pescar homens. É de matar essas pessoas, no sentido de fazer com que elas morram para a vida velha. Que elas saiam do habitat que elas acham que é natural e venham para aquele que de fato é o natural por excelência. Nós somos chamados a alimentar o mundo. Nós somos chamados a ser luz para o mundo. Nós somos chamados a nutrir o mundo. Nós somos chamados a dar vida ao mundo. O alimento da vida. E é esse o chamado que a igreja tem na sua evangelização. Quantas pessoas não veem sentido na sua existência, não sabem para que estão aqui, e a igreja vai lá e vai ensinar fulano. Você é chamado a ser alimento. Você é chamado a trazer vida. Olha que belo. E aí, continuando o texto, depois Jesus anda mais um pouquinho, vê Tiago e João. Agora eles estão consertando as redes, estão com seu pai. Jesus agora então mostra também que as relações familiares, elas começam automaticamente a serem menos importantes do que o seguimento de Cristo. De fato, Jesus traz essa novidade, né? No ambiente judaico, a relação familiar é extremamente importante. Jesus sabia disso, Jesus era judeu. Mas para mostrar, inclusive em alguns momentos, vai se deixar família, casa, trabalho, para seguir a ele. E depois diz o texto que Jesus andava pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando o povo. É um resumo, nesse versículo 23, das ações de Jesus. E, amados irmãos e irmãs, o que é que a gente pode refletir sobre tudo que foi colocado nesse evangelho? Num primeiro momento, a gente vai se ligar com a primeira leitura. Acho que vale a pena nós pensarmos um pouco sobre essa luz que Jesus traz para o mundo. E que nós também somos chamados a ser luz. A gente imita Jesus. Aquilo que Jesus era, a sua missão, nós também, enquanto igreja, buscamos imitar também. Segundo lugar, eu acho que vale a pena meditarmos muito sobre o chamado à conversão. Às vezes parece que a nossa evangelização ela é tão açucarada, tão doce, que temos medo de falar para o povo que é preciso mudar de vida. E Jesus sempre foi muito claro. A proposta que ele traz é uma proposta de conversão. Mudança de mentalidade. Mudança de vida. Por esse motivo que eu acho que vale a pena pensarmos, né? Temos buscado mudar de vida e quando anunciamos para o mundo, também anunciamos a conversão ou não? Como é que tem sido a nossa evangelização? Como é que tem sido a nossa pregação no mundo de hoje? Depois, sobre o chamado, né? Temos pescado homens? Temos tirado o povo, né? Matado eles em relação à vida velha e trazido para a vida nova? Quando Jesus também diz para nós, fulano, vem, me segue, nós também temos largado as redes, largado os barcos, largado muitas vezes relações familiares para seguir Jesus? Ou será que eu vivo muito apegado? Eu me apego tanto às minhas verdades, às minhas realidades, que eu não largo para seguir Jesus. Acho que vale a pena pensar, amados irmãos e irmãs, sobre a ótica deles. Eu fico me perguntando, imagina eu no meu trabalho e Jesus chega, José Lucas, me segue? Eu vou te fazer pescador de homens. Eu fico imaginando as mensagens na cabeça deles, os pensamentos. Ele me chamou. O que ele viu em mim? Eu só sou um pescador. Simples. Eu mal sei falar direito, mal sei escrever. Eu mal sei dar conta do que eu faço, quanto mais do que ele me quer. Eu fico imaginando eles perguntando também dentro de si, mas pescar homens? Como é que eu vou pescar homens? Homens não são peixes. Eu vou pescar como? Se eu não sei falar muito bem, eu não sou o mais eloquente do mundo, eu não sou o melhor teólogo, eu não sou melhor isso, eu não sou melhor aquilo. Mas, acima de tudo, as dúvidas que surgiram, as perguntas que surgiram, deram lugar à voz de Cristo que falou muito mais alto. Corresponder ao chamado de Deus é deixar com que a voz que nos chama seja mais alta do que qualquer outra voz que exista dentro de nós. Mais alto do que os medos,
seja muito maior do que as interrogações, seja muito maior do que as ansiedades. É isso que o Evangelho talvez nos ensine. Eu particularmente sou apaixonado por esse Evangelho por causa disso. Jesus nos pede, larga as tuas seguranças. Larga aquilo que você tem que já deu certo. Eu vou te chamar agora para um novo caminho. Um caminho cheio de incertezas. Um caminho ainda mais difícil, talvez muito mais difícil do que ficar a noite toda pescando e não sabe se vai vir peixe. Mas é um caminho que vai nos fazer felizes. E aí vou finalizar lembrando daquela canção que eu gosto tanto, né? A barca. Tu te abeirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Né? Jesus também vem se abeirar na nossa praia, na praia da nossa vida. Ele não busca nem sábios nem ricos, ele só quer que a gente siga. Para fazer uma coisa que eu amo nessa música, quando diz assim, que o meu cansaço a outros descanse. Ou seja, para que a partir de agora, eu me canse muitas vezes para que o outro tenha vida. Para que o outro seja pescado. É isso que Jesus quer da gente, porque é isso que ele fez por nós. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.